inovação, tecnologia e criatividade, tudo junto e misturado. Hoje aqui no programa Humanos eu tenho o prazer de receber ele, que é designer, professor, consultor e mais um monte de coisa. Meu querido amigo Igor Drude, acertei? Na mira, cara. Na mira? Muito obrigado, mano. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer, vem cá, explica uma coisa, você é um pouquinho de tudo isso. Então, cara, vai um pouquinho da formação, um pouquinho da história profissional, mas a gente vai se experimentando e mudando conforme o tempo ali. Você é formado em design? Sou formado em design gráfico. Design gráfico? Gráfico. Me formei aqui na casa, aqui na Satic, na nossa Criciúma aqui, mas não sou daqui da região, né? Então acabei vindo para cá mais por causa do estudo. E aqui conheci uma polenteira da Veneza, né? Ah, é? Uma veneziana e acabei ficando aqui. Então o que faz um design? Um designer. Um designer. Basicamente, na raiz da palavra, ele projeta. É um projetista. É um projetista. De alguma coisa. De alguma coisa. Por exemplo, essa caneca foi criada por um designer, é isso? Provavelmente, um designer de produto. Porque aí tem essas especializações. Designer de produto, designer de interface, tá, o designer gráfico. Vai fazer aqui no nosso cenário. Exatamente. Tem o designer de moda, por exemplo. O designer de moda, o designer de interiores, vai fazer essas combinações de artefatos aqui dentro do ambiente. Então, todos eles basicamente são projetistas. E cada um deles dentro da sua especialidade. Alguns mais generalistas, que acabam tendo múltiplos papéis, um cara que vai trabalhar com gráfico, com produto, com interfaces, e alguns super especialistas que são os grandes mestres em algumas categorias aí. Tá, você navega por todos esses mundos? Não exatamente. Eu acabei virando o quê? Por causa da carreira, eu acabei conhecendo muito do design, do seu core, da sua essência, e dentro do design eu descobri algumas práticas que é justamente a capacidade do designer conectar diferentes pares dentro do projeto. E aí acabou nascendo uma nova prática do design, que é justamente a facilitação. Então é o design do design. Como que a gente projeta os projetos? Eu já me perdi agora. Então é o que a gente chama de meta-design. É justamente que eu acabo não sendo um especialista em caneca, em calçado, em tapete, em cenários ou interface, mas acabo virando um especialista em ajudar com que esses projetistas projetem melhor. Então eu acabo virando um facilitador de práticas criativas de inovação em ambientes que precisam de design. Tá, mas, por exemplo, uma pessoa que é um designer, muitas vezes ele falha no processo. Falha. Por quê? Porque ele não conhece o processo, ele vai muito pelo feeling. Pode ser também, mas em geral nós falhamos porque a gente está querendo construir um novo. E o novo é cheio de risco. Tá? Então muitas vezes desse processo de construir um novo e cheio de risco, a gente tende a errar muito mais do que acertar. E dentro de um ambiente corporativo, muitas vezes é necessário com que a gente conecte outros players que não têm essa visão tão experimental quanto o design pede. Times de engenharia, de marketing, de financeiros, que precisam ter mais assertividade. Então, nesse papel, eu venho justamente para ajudar a conectar melhor essas práticas de design dentro da casa e proporcionar com que o designer e esses outros pares usufruam melhor dos seus potenciais e entreguem melhor resultados. Quando é que você começa a fazer isso? Quando é que eu comecei historicamente? Não, essa história toda que você está falando que eu não entendi ainda o que é. Então, eu comecei basicamente quando eu estava dentro de uma indústria local aqui, a moda. Então, fiquei alguns anos dentro de um P&D de moda. E dentro dessas práticas... É que o P&D pegou mal agora. P&D pegou mal. Pegou mal numa hora dessa, vai. Pesquisa e desenvolvimento. Na área de pesquisa... Ficou mais bonito, vai. Na área de pesquisa e desenvolvimento, que é onde nascem os produtos, basicamente, onde eu trabalhava numa área basicamente de confecção ali, ajudando a construir os produtos de moda. E dentro de algumas práticas de design, dentro desse time que era super interdisciplinar, envolvia engenharia, envolvia designers de produto, envolvia designers gráficos, envolvia comunicação, branding. A gente acabou desenvolvendo algumas práticas, tá, de facilitação de conexão dentro desses times. Para conectar todo mundo? Para conectar todo mundo. Então são processos criativos que envolvem mais do que o designer, mas todo um time interdisciplinar. Mas por quê, Igor? Dentro de uma empresa, geralmente, os setores não falam a mesma língua? Não falam a mesma língua. E é normal isso? E é normal. Isso aí é o nosso modelo industrial de trabalho. E é justamente cada um no seu segmento. Tá, nosso Brasil ou nosso mundo? O nosso mundo que está em transformação. Tá? Então as organizações tendem a ser mais industriais. Ou seja, uma estrutura linear, segmentada e repetitiva, com especialistas. E isso tende a fazer o quê? Com que os resultados demorem a ganhar corpo, porque cada um tem que fazer a sua parte e entregar um produto final, tá? Muitas vezes cheios de risco, porque ninguém conversou no meio do processo. Hoje, com a agilidade do mundo, pede-se o quê? Que esses times sejam mais experimentais e estejam conectados a todo momento. E aí está o nosso grande desafio. As práticas organizacionais hoje são muito mais industriais do que orientadas à inovação. E originalmente... É muito mais para produto final do que para necessidade, para romper essa necessidade dele? Exatamente. Então, está muito mais focado em fazer as coisas do que resolver os problemas. E aí, nesse foco em fazer coisas, muitas vezes essas coisas, quando são entregues, não estão resolvendo o problema de ninguém. E o desafio das organizações é justamente o contrário. Não suprem necessidades, é isso que você quer falar? Necessidades algumas. Muitas vezes são replicações de passados do negócio que tendem a se replicar no futuro, onde aquilo não faz mais sentido. Dá um exemplo para quem está em casa, um exemplo prático de alguma coisa que está se reconstruindo mal.
que está se reconstruindo mal. Alguma coisa que você tem visto como designer que está se reconstruindo mal. Está se reconstruindo mal, talvez a indústria automobilística. Ela se reconstrói mal por quê? Por quê? Porque ela ainda não percebeu, tá, como grande massa, que ela precisa repensar o que é mobilidade dentro das cidades. Existem algumas iniciativas experimentais, mas de cunho muito pequeno ainda, tá, para impactar a grande massa de consumidores de mobilidade, para que ela se veja muito mais como uma empresa de serviços do que como uma empresa de produto. Você fala o quê? Tipo um Uber? Tipo uma evolução para um Uber. Não necessariamente a construção do carro, mas a evolução da utilização do serviço dele. Exatamente, da entrega de valor. Tá? O que nós precisamos é de mobilidade e não de patrimônio, não desse patrimônio guardado na garagem, trancando as nossas rodovias, trancando as nossas estradas, poluindo o ar. Muitas vezes a gente precisa se locomover. E é isso que as indústrias desses negócios da área automobilística estão se concentrando. Isso é design. Isso é design. Tá? Isso é o design, é aquela questão que a gente tratou anteriormente. É o design do design. A gente não está projetando novos carros, estamos projetando agora soluções para a vida das pessoas. Então, muitas desses designers de produto que estão lá pensando em carro, porque no dia a dia deles eles precisam pensar em carro, muitas vezes precisam de um apoio, de uma visão mais estratégica de quem está conciliando esses pares dentro da organização. Por que as empresas erram tanto, Igor? Em muitos momentos quando elas vão lançar novos produtos. Você falou da indústria automotiva, a gente está cheio de exemplos de carros que são fracasso. Sim. Mesmo com uma história de 60, 80, 100 anos de algumas montadoras. Por que elas erram? Repetição do passado, basicamente isso. Tá? Elas estão... Teimosia? Teimosia. Elas acreditam que ainda estão na época do Henry Ford, tá? Estamos ainda nos anos 70, onde existia poucos consumidores de automóveis, onde tudo era muito mais fácil de ser lançado, a concorrência era menor. Hoje, nos dias atuais, temos uma geração hoje que dá muito mais valor, tá, pela experiência de uso do que, respectivamente, pela posse. Então, esse desafio para essas organizações é justamente se repensarem como negócio. Existe um legado industrial, então eles têm parques industriais gigantescos, maquinários, eles têm bilhões de dólares investidos ali e fica se apegado a esse passado. E o desafio deles é justamente como olhar para um futuro que muitas vezes não envolve um patrimônio físico. O bem, né? O bem da própria indústria, ou seja, como eu me desapego de uma linha de produção, tá, e me repenso como negócio, e a partir disso aí eu consigo entregar novos e melhores serviços para o mundo. Na indústria automobilística tem algumas tendências muito fortes de car sharing, que é compartilhamento de carros, de alguns modelos de negócio onde o usuário compartilha o seu carro sem ser ele o próprio motorista. Existem várias iniciativas, mas ainda assim muito incipientes. Por exemplo, a gente tem relatos do motor elétrico há mais de 50, Uau. 60, 70 anos. Eu já vi histórias sair, até o Gurgel já tinha aqui no Brasil. Carro brasileiro. Carro brasileiro. Essa demora de colocar um motor elétrico em linha de produção, essa é um exemplo de teimosia no design? Pode ser considerado assim. Tem um pouquinho do lobby do mercado, existem alguns mercados que se sustentam dentro dessa cadeia de produção, mercado petroquímico, tá? Toda uma indústria de engenharia que vive ainda dos motores de combustão, mas a tecnologia do motor elétrico, assim como as baterias com um viés sustentável, com maior autonomia, já estão aí disponíveis, tá? É uma escolha hoje muito mais do industrial do que do consumidor. Então a gente precisa criar uma rede de infraestrutura para que essa nova tecnologia avance e aí o público vai ter realmente entregas de valor mais consolidadas. Mas você está falando para um monte de gente que está em casa. Certo. Que está vendo a gente, 11h30 da noite. Uau. Né? Estou vendo no YouTube também, mas quem está com a gente na TV e não está entendendo muito o que você está dizendo. Vamos lá. Como é que você fala para essa pessoa que é um consumidor? Eu sou um consumidor, um simples consumidor. Lá na ponta, eu compro um produto, eu não estou pensando muito em tudo isso que você está colocando. Exatamente. E é bom que não pense, porque uma provocação nossa é que o design seja invisível. Nós não estamos aqui para sermos protagonistas. O objetivo é justamente que as pessoas usufruam dos produtos, das soluções e tenham muito prazer com elas. Não notem. Não notem. Não é para ficar, nossa, isso aqui foi o Igor que fez, aquilo ali foi o Mano que fez. É justamente o contrário. Usufrua, tenha prazer no uso desses produtos ali e que ele resolva seus problemas. É muito mais uma orientação para realmente mudar o mundo e fazer com que as pessoas tenham o melhor bem-estar do que, respectivamente, trazer o ego desses criadores e deixar expostos a todas as pessoas. O maior pecado de uma organização é não enxergar a real necessidade dos seus clientes, Igor? Isso é vital. Hoje, atualmente, é mortal. Tá? Por um tempo, existia um certo laço, existia um tempo de vida dos negócios que eles poderiam trabalhar unicamente fazendo a caneca, até perceberem que talvez caneca não fosse tão legal. Hoje, em questão de semanas, um negócio pode desaparecer. Questão de dias, né? Questão de dias, tá? No momento que as pessoas deixam de ver valor nesse produto porque alguém entregou esse daqui, todo um império pode cair. Tá? E isso é fato. A gente tem visto o que tem se dito muito sobre as tais das organizações exponenciais. São justamente essas empresas que
em meses ou em pouquíssimos anos, consegue ultrapassar grandes gigantes do mercado e, a partir daí, ter um domínio total, ter um protagonismo de tal forma que liquidam todos os concorrentes em pouco tempo. Historicamente, um produto sempre teve um ciclo de vida. Certo. Né? Os ciclos de vida, antigamente, você conseguia calcular mais ou menos, né, quanto tempo um produto ia durar. Perfeito. Nesse novo milênio é meio que impossível? Ele é meio que... Ele é possível, só que ele desde que a gente mantenha constante orientação. Antigamente, bom trazer isso aí, mano. O que significa constante orientação? Constante orientação aqui. É análise sistemática, em tempo real. Porque hoje, planejar hoje, querendo prever daqui 2 meses, pode ser um tiro no pé. Pior ainda é planejar hoje pensando para daqui 2 anos. Vamos colocar isso numa história de ciclo de vida de produto, por quê? Eu sempre ouvi que a gente tinha que planejar para 5, para 10, para 15, para 20. Isso aí é planejar o caixão, basicamente. Então, quem fizer isso aí já pode comprar o caixão e deixar lá na ponta ali do seu negócio. Basicamente, hoje, a visão é justamente que planeje, mas tenha muito mais, é uma orientação para que você tenha muito mais uma bússola de valores do que trabalhar durante esse processo, do que, respectivamente, um mapa detalhado. Porque o mundo muda tão rapidamente que esse teu mapa pode te levar para um precipício muito rápido. Então, é muito mais orientativo você ter uma bússola de orientações, de prerrogativas, de estar alinhado ao seu cliente, às suas demandas, às suas necessidades de valor, do que, respectivamente, colocar um tampão no time e seguir um plano, que a gente chama de go horse. Vai, cavalo! Segue o plano. E no meio do plano, o mundo mudou pra caramba e a galera tá fazendo o quê? Seguindo o plano. E aquele pecado, não houve ninguém dentro da organização, né? Não houve ninguém dentro da organização. Pior ainda, não houve ninguém fora da organização. Não houve o cliente, não houve... O cliente está berrando que aquilo não faz mais sentido para ele e os negócios continuam forçando a barra. Muitas vezes por quê? Porque o erro não é permitido dentro de casa. Tem algum exemplo clássico de algum produto míope? Míope? Vai, uma empresa que não viu a grande oportunidade? A necessidade de evolução. Vamos lá. Tem o clássico, a gigante Blockbuster. Blockbuster. A gigante Blockbuster. Já foi numa Blockbuster? Fui. Uma locadora. Em Florianópolis tinha, achava legal. A Blockbuster foi uma das maiores marcas do planeta Terra, uma das empresas mais poderosas que já tivemos aqui em termos de negócio. Dentro do ranking da Forbes, permaneceu anos no top 10. Anos no top 10. Blockbuster, no finzinho dos anos 90, recebeu a visita de 3, 4 rapazes ali que tinham uma proposta muito legal para ela. Eles chegaram lá com uma ideia que era justamente o quê? Eles tinham iniciado um empreendimento que era um pequeno totem, e nesse totem eles tinham em cima um catálogo, e nesse catálogo tinham os filmes. E as pessoas poderiam escolher o filme pelo catálogo, escrever uma cartinha, botar nesse totem e receber o filme por correio em casa. Finzinho dos anos 90. A Blockbuster, na hora que recebeu essa gurizada ali, além de desdenhar dos caras, falou, cara, olha o nosso tamanho, olha as lojas que nós temos, vocês acham que a gente vai ficar brincando de totem? Vocês estão me tirando, né? Não é possível. Além de desenhar de dar um pros caras, desenhou deles publicamente por meio da imprensa e falou, nunca mais apareçam aqui. Essa gurizada, depois de 2, 3 anos, achou uma coisa muito legal que era a internet, resolveram trocar aquele catálogo feio que estava em cima do totem por um site, as pessoas poderiam escolher o filme pelo site e continuar recebendo o filme por correio. 4 anos depois, o streaming ganha força nos Estados Unidos. E essa empresa, esses empreendedores, jogam fora todas as suas mídias físicas que mandavam por correio e dizem para os seus clientes, agora vocês usarão somente filmes digitais. Escolham aqui. DVDs? Não, direto na internet. Ah, não, mas as mídias físicas eram DVDs imagina, Blu-ray. Blu-ray, eles mandavam isso por correio. Pro cara alugar. Pro cara alugar. E o melhor de tudo, tu não precisava rebobinar, tu não precisava pagar diária no negócio deles, tu pagava uma tarifa única por mês, e podia assistir quantos filmes você quiser. A única prerrogativa era o quê? Tu não podia acumular 10, 15, 20 filmes em casa. Tu podia escolher um, assistir um e devolver esse um. Mano, que empresa era essa? Netflix, só pode. A Netflix. E isso lá nos meados de anos 90, a Blockbuster não ouviu eles, não aderiu à onda tecnológica, essa abordagem tecnológica que o mundo estava apresentando, essas novas não ouviu o seu cliente, que viu muito mais valor em estar em casa assistindo vídeo, sem precisar pagar diária, sem precisar se deslocar até a locadora, e um império inteiro ruiu a nível global. Qual foi a última vez que tu foi numa locadora pegar um DVD ou uma fita? Faz tempo. Faz tempo. Hoje ela parece mais um museu do que um negócio. Faz tempo, é verdade. Existem algumas ainda. Existem algumas que sobrevivem dentro de um nicho de público que ainda demanda esse serviço. Muitas vezes especificamente num bairro que gosta muito disso. Num bairro, algumas faixas etárias que ainda gostam daquele saudosismo da mídia e tudo mais. Mas, pessoal, o que foi as locadoras nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, não se compara ao que elas são hoje. É um negócio que praticamente desapareceu. O que não vai desaparecer
é esse programa. Faz o seguinte, fica com a gente já volta aqui no programa Humanos. Eu tenho o prazer de receber ele, que é professor, consultor, designer, Igor Drudi. Acertei? Acertou na mira. A gente já volta, vai. Obrigado. Voltamos aqui no programa Humanos. Eu sou Mano Dal Ponte e você já sabe, fica comigo de segunda a sexta-feira, sempre com 2 programas inéditos. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo um cara que fala de inovação, fala de criatividade, fala do que mais? A gente fala de muito, basicamente a gente fala de mudar a vida das pessoas por meio de bons negócios. Igor Drudi, é isso? Isso mesmo. Designer. Designer. Você com orgulho é designer? Só tenho orgulho de ser designer, mano. Tá? Você já criou muita coisa legal, Igor? Já criei algumas coisas, tá? Mas eu basicamente hoje apoio, tá? Basicamente minha carreira foi no suporte para que essas criações fossem construídas de forma coletiva. Então apontar o dedo, Igor, isso aqui é teu? Não, é mais fácil falar, isso aqui é nosso. Então é a participação em projetos maiores, tá? Onde o designer traz essa pegada do design invisível. Não existe o dono, o ego, tá? Aquele que assina embaixo. Então, basicamente, são esses projetos nos quais estão mais envolvidos dentro da indústria. Eu tenho uma questão que sempre me assombrou. Conte-me. Toda pessoa pode ser criativa? Pode e Dá deve. para desenvolver criatividade em qualquer ser humano? Dá. Mais do que isso, mano, tá? Ela já foi desenvolvida. Tá? Existe uma teoria, que é a teoria das 10.000 horas, tá? Que diz o quê? Todo talento, ele é reconhecido como talento quando você tem uma determinada habilidade que ela passa da curva da média comum de uma massa, de uma comunidade X. Então, você é reconhecido como um talento. Vamos falar um pouquinho de criatividade? Basicamente, todos nós, em algum momento da vida, a gente passou a barreira da linha comum de o que é ser criativo. E justamente essa fase nossa foi a infância. Tá? Onde, segundo os teóricos comportamentais, existe a base teórica do talento, que é das 10.000 horas praticadas. Ou seja, quando você pratica por 10.000 horas determinada atividade, determinada skill, determinada habilidade, você se torna, é reconhecido como um talento. E a atividade criativa, nós desenvolvemos na infância por muitos anos, passando longe das 10.000 horas. Chegamos a 40, 60, 80 mil horas. 10.000 horas dá basicamente 8 horas por dia por 3 anos. Tá? Por 3 anos, tranquilamente. O que precisamos fazer justamente é resgatar esse talento que está oculto dentro de todos nós. Independente da sua formação acadêmica, da sua atuação atual, é basicamente um exercício de resgate. Mas as pessoas, você, pelas suas andanças, por grandes corporações, você viu e se deparou com pessoas que se minam muito, se destroem muito, não se permitem ser criativas? Perfeitamente, tá? Então o que a gente muito encontra nas organizações hoje são justamente que alguns nichos específicos onde os indivíduos precisam resolver alguns problemas acabam se boicotando, justamente acreditando devido a essa crença de que não é com eles aquilo ali. O papel deles é justamente operar determinada função no qual eles foram alocados. E os desafios estão às suas frentes, esperando com que essa energia humana realmente aflore para que eles resolvam esses desafios diariamente. E aí, as organizações hoje têm buscado justamente com que práticas como o design, práticas como outros processos criativos emerjam dentro da organização para que esses indivíduos realmente sejam mais autônomos, comecem a tratar a organização como um ser vivo e orgânico, a fim de entregar mais valor para o mercado e para o mundo. O mundo hoje é mais colaborativo? Eu acho que sim, tá? A tendência colaborativa? Apesar de a gente ver muita polarização, essa discussão toda, vermelhos e azuis, tá? Essas divisões todas, hoje o mundo é muito mais colaborativo do que foi há 50 anos, há 60 anos. Então o que percebe-se hoje é justamente que existe muita pela internet, para essa nossa capacidade de conexão, existe muita colaboração, mas o desafio é muitas vezes essa colaboração realmente virar criação de valor. Pode-se colaborar de muitas formas, mas poucas delas, se não forem bem orientadas, acabam gerando valor mútuo entre os participantes. Eu quero que você me fale sobre 3 conceitos que eu achei muito interessantes. Fala para mim sobre Service Design, Design Thinking, que bonito esse. Bonito, hein? E Lego Serious Play. Legal. Você brinca de Lego nas empresas? Brinco de Lego e sou pago para isso ainda. Eu nunca tive um Lego quando era pequeno. Meu sonho era ter um Lego. Vou te contar, para mim também, tá? Não foi algo que esteve na Você nunca teve um Lego? Não, na minha infância eu estava mais próximo do Playmobil. Tive alguns Playmobis, assim, né? Aquele Lego meio falsificado? Aquele falsificado, grandão, umas madeirinhas, uns que tu arranhava toda a unha, assim, sangrava. Chegava a se cortar, né? Chegava a se cortar. Mas o Lego, a marca, tá? Nunca tive na infância. Então, mano, para essas 3 perguntas, tá, dá para mim conversar contigo a respeito sobre práticas de inovação no ambiente corporativo. Basicamente, o que a gente conhece como Design Thinking é uma abordagem comportamental para inovação que, historicamente, foi percebida dentro dos times de design. Que era justamente que são times muito colaborativos, orientados à experimentação e que exercem empatia intensa sobre o usuário. Basicamente, esses 3 grandes comportamentos dentro de atividades projetuais. Independente se a atividade projetual for desenvolvida por um administrador, por um engenheiro
ou por um designer. É que na sua origem ela foi percebida, identificada em grupos de design e desenvolvimento de produto. E aí, dentro dessa abordagem comportamental, começou-se a desenvolver metodologias práticas para que as pessoas conseguissem usufruir dessa abordagem comportamental dentro das organizações. E uma dessas práticas metódicas é o design de serviços ou service designer. Service design, onde o service designer, esse profissional que vai construir serviços e vai trazer esses comportamentos do design thinking para que os indivíduos comecem a construir melhores experiências para o mundo, para as pessoas. Onde é que, no meio disso tudo, onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Está em todo momento. Tá? Então, todo mundo está assim, errando e aprendendo. Basicamente, quando a gente falar de design, a gente está falando de práticas de aprendizado do próprio time e do próprio designer. Porque ele está avançando num campo que ele não tem conhecimento, construindo um futuro novo. E construir coisas novas tem diretamente correlação com tentar e errar e possivelmente acertar. Não, mas é muito bonito o que você fala, mas quando você fala com alguém que fracassou, que errou, Uau. E falar para essa pessoa, olha, você está errando, mas está no caminho, muitas vezes não é fácil, Igor. Voltamos naquela nossa história industrial. Tá? Vamos voltar para a nossa formação educacional? Quem erra é o burro. É verdade. E tira 2, tira 0, tira 5. E o cara que sempre acerta vai chegar perto do 10. Isso é uma herança nossa de educação. Só que o que se percebeu, principalmente nesses estudos comportamentais que perceberam lá no design essa capacidade experimental, que esses indivíduos tinham pouco apego em tirar o 10 e tinham muita vontade de fazer coisas rápidas e perceber se aquilo tinha valor para o mundo ou não. Ou seja, eles tinham mais uma viés do cientista que faz experimentos do que, respectivamente, a visão do engenheiro que vai trabalhar para aquela coisa, trabalhe com alta performance e tire ideias de primeira. E aí, quando você experimenta, você se dá o direito de jogar fora o que você não quis. Exatamente. Você vai descartando. O experimento, ele é um veículo de aprendizado. Sempre, vamos voltar para o cientista? Por que ele experimenta? Porque ele não tem certeza. Ele está morrendo de medo. Ele precisa fazer um experimento. E isso os negócios precisam trazer para dentro de si, e os projetistas que têm o design thinking, têm essa abordagem do design internalizada, já tem isso aí muito claro. Eles vão experimentando, e conforme eles vão experimentando, eles vão ganhando confiança e vão aprendendo qual é o melhor caminho. Em vez de acertar o primeiro caminho de primeira, tá, tirar 10 na primeira prova, não, porque eu não tiro vários 5, 6, 7, e conforme essas notas baixas eu vou tirando, eu vou aprendendo. Então, quem vai me direcionando qual que é o caminho, é muitas vezes as pessoas que fazem parte do meu experimento. E o que você fala para quem está em casa, que está no meio desse processo, está no meio de um processo criativo ou de construção de um produto? Quero que você fale para aquela câmera ali. Vai. Perfeito. Para aquela ali, você vai falar. Para esse cara que está errando, Igor. Ele está errando e parece que ele não consegue encontrar solução para um problema, para um produto. Perfeito. Pode ser que muitas vezes nesse caminho a gente esteja muito mais focado na solução do que no próprio experimento. O erro é um exercício de aprendizado. Então, para cada tentativa, a gente precisa parar, medir e avaliar qual que foi o nosso acerto, qual que foi o nosso erro. Então, para cada tentativa, nós não devemos procurar já a próxima iniciativa. Pare, respira e aprenda. Analise todo o processo? Analise todo o processo, tá? Colha aprendizado, colha dados, saiba realmente refletir sobre aquele experimento. Não adianta sair experimentando e não aprender com ele. Senão, a gente vai voltar para aquela história do modelo industrial do vai cavalo. Tá? A gente só está tentando, buscando um acerto. Mas não, continue experimentando, até não chamaria isso aí de erro. Chame de aprendizado. Então, para cada tentativa que você conseguir ali, você vai crescer de alguma forma, vai aprender de alguma forma. Dá para chamar de processo, é tão bonito, né? É um processo. Coisa tranquila. É um processo não linear, tá? Onde você não tem clareza do ponto B, tu sai do ponto A, que o ponto B está meio nebuloso, tá? E cada passo que você dá, essa névoa vai saindo da tua frente. Por isso que é importante. Não é um processo claro, onde a gente tem clareza para onde a gente vai chegar. Tá? A cada passo, a cada experimento, essas coisas vão se construindo durante o processo. Então, é um processo de evolução constante, incremental, onde os indivíduos precisam aprender durante essas fases. Quando você fala isso para um dono de uma grande empresa, sei que você já atua em Facebook, Petrobras, está aqui Unimed, tem uma lista. Eles conseguem entender muito bem isso? Eu duvido que eles não entendem. Boa, mano. Em geral, eles não entendem, tá? Só que eles têm visto que existem competidores deles, tá? Menores, mais ágeis e com esse tipo de comportamento e que têm avançado no mercado e na receita deles de uma forma muito agressiva. E eles perceberam que esse tipo de comportamento é internalizado lá, mas não dá tempo nem desses gigantes aprenderem. E o que eles têm feito? Têm se aproximado dessas práticas e dessas iniciativas mais ágeis para que eles possam fazer com que a grande empresa aprenda, se desenvolva e se transforme. O nome desse fenômeno é bem conhecido hoje como transformação digital.
Tá? Quando a gente ouvir falar de transformação digital dentro dessas grandes organizações, é justamente essa aproximação de empresas com legado, com uma estrutura robusta e que não conseguem perceber como essas novas práticas têm acontecido e levado essas pequenas organizações a avançar em mercados gigantescos que eles eram detentores, tá? A partir desse aprendizado mútuo, aproximar startups, aproximar iniciativa acadêmica, aproximar essas atividades de aceleração com grandes corporações que têm dentro do seu modelo tradicional o viés hierárquico, industrial, tá? Tem um legado, tem boleto para pagar, e é boleto caro, então não dá tempo para eles experimentarem muito. Então eles não dá tempo de errar muito, né? Não pode errar, tá? Então eles precisam criar o quê? Ambientes de experimentação dentro da casa, aprendendo com essas novas iniciativas e assim transformando o negócio. Como é que aquele cara que está nos vendo agora, que tem uma empresa pequena, Igor, legal, pequenininha, sabe? O cara tem uma empresa pequenininha, ele mais 3, ele é família, ele é esposa, a filha. Como é que este indivíduo, este empreendedor, consegue aplicar alguma coisa do que você falou com sucesso de uma maneira objetiva? Sustentável e objetiva na sua empresa. Perfeito. Em geral, esses times, principalmente vendo nível Brasil, que a gente tem, a maioria dos empreendimentos no Brasil são pequenos e médios. A gente tem alguns gigantes, que é uma minoria que acaba empregando muitas pessoas, mas a maioria dos CNPJs no Brasil são pequenos e médios. E eles têm uma característica muito importante, que é justamente o quê? Esse jeitinho brasileiro de começar um negócio, que é essa flexibilidade, esse se viralogia, né? A galera que se vira que faz acontecer. Então, eles já têm no core, no seu coração, no seu sangue, boa parte dessas práticas que esses gigantes estão querendo aprender. Então não existe muito segredo. No momento que eles começarem a conhecer um pouquinho dessas novas práticas, como o ágil, o design thinking, o design de serviço, ele vai olhar para isso daí e vai falar: não acredito que esses caras deram um nome bonito para algo que eu já pratico aqui no meu dia a dia. Que eu já fazia aqui. Basicamente isso, mano. É justamente trazer esse pensamento ágil, enxuto. Cara, como que eu me viro com poucos recursos, humano, tempo, dinheiro, tá, material, e fazer o resultado aparecer. Eles estão sempre na frente, eles estão olho no olho com o cliente, estão sempre aprendendo com ele. A cada dia eles experimentam, são altamente experimentais. Então, nosso pequeno empreendedor no Brasil, eles já fazem muita coisa que os caras do Vale do Silício aprenderam muitos anos depois. Então, eu acho que a gente tem um potencial gigantesco. Basicamente, é fazer com que esse conhecimento saia desse status glamouroso, porque tem um nome bonito, né? Design Thinking, Service Design. Parece intocável. Intocável, é um negócio para quem estudou em Harvard, não sei o quê. Não, pessoal, é algo simples, fácil, prático, e ele tem muito mais aplicabilidade para essas pequenas iniciativas, porque um gigante que está realmente querendo se transformar. Então, para o nosso pequeno empreendedor, pessoal, busquem esse conhecimento, né? Já dizia o ET Bilu, né? Busque conhecimento, vão atrás, pessoal, é super simples, super fácil, super humano, não precisa ter nada sofisticado dentro de casa para começar a aplicar. Tem iniciativas como o Sebrae, o YouTube tá cheio de escola, cheio de curso ali, né? Tem profissionais já fazendo isso aí. É só procurar, pessoal, tem a universidade, então não durmam no ponto. Vocês estão muito mais, aliás, vocês têm muito mais vantagem competitiva em relação a esses aprendizados rápidos e aplicação do que um gigante que precisa realmente ter uma cadeia de decisão. O presidente precisa entender, depois um diretor, depois um supervisor e depois transformar toda essa organização. Vão com tudo. Foi assim que nasceu um Netflix, foi assim que nasceu um Airbnb. Todos eles foram minúsculos, foram iniciativas de 3, 4 pessoas que começaram com zero e começaram a crescer e se desenvolver. Começaram com nenhum cliente, né? Com nenhum cliente, tá? Muitas vezes, cara, devendo dinheiro, tá? Universitários tiveram que se virar, tá? Uma história muito parecida com o que a gente vê com o empreendedor aqui no Brasil. Faz o seguinte, deixa o teu Instagram, pode ser? Pode ser. Pra galera que quer te procurar. Perfeito. Você dá consultoria, ajuda todo mundo no processo? Como é que é? O que cabe na minha agenda de tempo eu tento apoiar sempre, mano. Vai lá, então. Então, basicamente, meu Instagram, tá, minhas redes sociais, é a coisa mais fácil do mundo. Então, é procurar Igor, I-G-O-R, Drudi, D-R-U-D-I. Se fizer essa combinação, tu vai achar tudo no Google. Fácil. Fácil. Nome, e-mail, contato de Instagram, de LinkedIn, de Facebook, tá tudo lá. Não tem o Júnior ainda, pessoal, então só combinar os dois ali no Google vai me achar muito fácil. Professor, obrigado pela presença. Poxa, eu que agradeço, mano. Um prazerzaço estar aqui. Fazia tempo que a gente não se via, cara. Fazia tempo, verdade. Sensacional estar aqui contigo, hein? Parabéns, muito sucesso. Você mudou, hein? Você mudou. Tinha cabelo. Tinha cabelo. Acho que tá mais gordinho, talvez. Tá, um pouquinho. Um pouquinho mais, tá? Mas é a correria. No fundo, o design é feito para humanos, né? Feito também. É pra vocês, tá? Não faz, é a cara desse programa aqui. Ó, é pra você que tá em casa. Fica com a gente. Você já sabe, 2 entrevistas inéditas de segunda a sexta-feira aqui na RTV Criciúma. E no fundo, bem no fundo, com design ou sem design, somos todos humanos.